Ricardo. Bom, primeiro, não sei se conseguem ver os slides em full screen e a trocar de um para o outro. Sim, conseguimos. Ok, obrigado. Então vou prosseguir. Bem, boa tarde. Conforme o Ricardo disse, meu nome é Jorge Mouco e hoje vou apresentar esse estudo que versará sobre o impacto socioeconômico da mineração de carvão em Moçambique. Um estudo ainda em curso e em coautoria com Eva Maria Egger e Michael Keller, que também estão aqui. Esta é a estrutura da apresentação que vou fazer. Portanto, primeiro, permitam-me dizer que Moçambique é um país rico em recursos naturais, mas só recentemente começou a extraí-los. O potencial geológico mineiro de Moçambique é bem conhecido já um bocadinho depois, desde a independência, mas só em 2011 é que a primeira mina de carvão começou a operar, elevando o país a nível mais alto neste setor. O carvão mineral, o carvão neste caso, é atualmente o maior produto de exportação do país e já mesmo a partir do segundo ano, aqui em 2012, podemos ver que o carvão tornou-se um dos maiores produtos exportados em Moçambique e tornou-se o maior contribuinte para as receitas de exportação em Moçambique, contribuindo em 1,7 bilhões de dólares em 2018 e colocou Moçambique em 2018 como o 10º maior exportador de carvão a nível mundial. A abertura e desenvolvimento de uma mina de carvão à escala industrial como as que abriram em Moçambique a partir de 2011, eles podem ter um efeito direto no emprego, neste caso nas minas, e indiretos pelo efeito da demanda. Pode levar também a melhoria no acesso a serviços públicos por via de impostos e também pode levar a melhoria na infraestrutura local, as estradas e ferrovias. Porque a interação da mina ocorre no meio ambiente, isso pode levar também à poluição do ar e água durante a fase de produção. Durante a fase de instalação das minas, requer-se que essas geralmente requer-se que elas ocupem grandes porções de terra que já podem estar habitadas pela população, o que vai requerer que sejam consultadas para a sua retirada, e isso também envolve instituições nacionais e líderes locais, e este fato pode propiciar a deterioração das instituições nacionais através da corrupção e captura da elite. Porque a população é assentada, ela pode perder as suas terras que usa para a agricultura e também isso pode levar ao aumento do tempo que essa população percorre para aceder a serviços de saúde e transporte. Não sabemos a partida qual dos efeitos positivo ou negativo vai dominar, por isso a direção e magnitude do impacto socioeconômico de uma mina é por si só uma questão empírica. Boa parte da literatura sobre recursos naturais que antecede o nosso estudo se foca nos efeitos macroeconômicos, mas emerge na literatura alguma e se foca nos efeitos microeconômicos ou efeitos locais. A maioria dos estudos foca-se nos países de alta renda, mas recentemente surgem alguns estudos que olham para países de baixa renda e também a África subsaariana. Esses estudos, essencialmente, olham o impacto dos choques causados sobre o preço de minerais como o ouro. Então, estuda a mineração do ouro, tem sido a maioria dos focos, e esses países que são analisados nesses estudos, a maioria deles são países com grande histórico de mineração e uma mineração que tem interesse para a economia. Isto porque, dito isto, é preciso lembrar também que Moçambique já teve exportação mineira entre o período colonial e 2006-2007.
mas essa exploração de carvão mineral não tinha interesse econômico porque era em pequenas quantidades e não era a escala industrial. Neste estudo, demonstramos como a abertura de 4 minas influenciou a vida da população local. A população local aqui é de Tete, e as 4 minas, a primeira abriu em 2011 e as outras abriram até 2015. Os resultados da nossa discussão servem também para influenciar a discussão em torno do impacto da mineração local em países que são novos produtores, como é o caso de Moçambique, e o nosso estudo, finalmente, concentra-se exclusivamente na mineração de carvão, em comparação ao ouro, como na maioria dos estudos. Passo agora a apresentar a natureza dos nossos dados. Aqui nós coletamos dois tipos de dados. O primeiro tem a ver com informações de nível de agregado familiar e individual, que obtivemos por via dos inquérito ao agregado familiar e inquérito ao orçamento familiar, e porque nós precisamos de fazer essa análise a nível local, então precisamos de ter os dados no nível mais baixo de inserção de IOF, e o nível mais baixo que o IOF tem de inserção é o nível de posto administrativo. Portanto, nós mesclamos os dados do IOF e IAF a nível de posto administrativo ao longo dos anos, e isso nos permite ter uma rica base de dados com informações a nível individual e familiar sobre consumo e pobreza, saúde e educação das crianças, indicadores de mercado de trabalho e serviços básicos de infraestrutura. O segundo tipo de dados que coletamos tem a ver com as próprias minas de carvão. Coletamos informação sobre as datas de início da fase de investimento e produção das minas, e esses dados obtivemos da US Geology Survey, e também obtivemos informações geolocalizadas das minas, e essas informações retiramos do cadastro mineiro pertencente ao Ministério de Recursos Minerais e Energia, e combinamos essa informação geolocalizada com as respostas administrativas tomadas dos IOFs. Este é mais ou menos o processo de licitação da Vale, resumida. A negociação com o governo começou em 2002. A Vale teve a sua decisão final de investimento tomada em 2007 e teve o início de produção em 2011. Dito isto, vou passar a apresentar aquela que é a nossa metodologia. Esta equação que podem ver aqui é a nossa principal equação de regressão que nós estimaremos. A nossa variável dependente y será sempre o indicador socioeconômico do indivíduo I, que reside num posto administrativo em Moçambique, no período T. O período T corresponde sempre a um trimestre do IOF. A primeira variável que vemos aqui corresponde ao tratamento. O tratamento aqui referimos à abertura da mina, que é o choque externo que ocorreu, e ele vai identificar se o indivíduo vive num posto administrativo onde tem uma mina instalada ou não. A variável de investimento simplesmente é uma variável binária, que é se o período de tempo é no período de investimento e zero, caso contrário, e a variável PRO corresponde ao período de produção, que também identifica se estamos num período de investimento ou não. Depois temos uma série de variáveis aqui de controle, X, que inclui aqui controles de idade, educação e trimestre de inquérito, e porque acreditamos que há efeitos não observáveis no tempo e no espaço, incluímos efeitos fixos do distrito e efeitos fixos do tempo. Incluímos efeitos fixos do distrito por acreditarmos que as instituições relevantes para a economia ocorrem a nível distrital. Na nossa equação de regressão, 2 coeficientes de regressão são importantes. Os coeficientes de interação, este o primeiro, marcado aqui, que ele mostra o efeito diferencial
da abertura de uma mina durante o período de investimento sobre algum indicador, seja ele saúde, educação ou não. E o segundo tem a ver com a fase de produção, segue a mesma filosofia, só que apenas identifica o período de produção. Algumas assunções são importantes para que este modelo que mostrei aqui seja aplicado. Primeiro é que o tratamento ou a abertura da mina deve ser exógena, o que significa que a abertura da mina não deve ser influenciada pelas condições socioeconômicas do local onde ela vai abrir. Os dados que nós temos do IOF não nos permitem provar que a abertura da mina é exógena, mas recorrendo a estudos anteriores, podemos assumir que a abertura da mina é exógena porque ela não depende, primeiro, das condições socioeconômicas do local onde ela vai funcionar. Segundo, a abertura da mina depende apenas das características geológicas, que são geralmente aleatórias. E terceiro, as minas são capital intensivo, o que significa que elas dependem apenas do capital e não muito da mão de obra local. O segundo pressuposto que deve ser assumido tem a ver com aquele grupo que nós chamaremos grupo de controle, que são os postos administrativos que não estão localizados onde as minas estão a funcionar. O ideal seria estimar o efeito da abertura da mina, que chamamos de tratamento, na população local, a que chamamos de população tratada, com uma diferença entre os indicadores após o tratamento e caso este tratamento não tivesse ocorrido. Isto não é possível, não é observável, porque não podemos ter a mesma população no mesmo período de tempo com e sem mina. É preciso acharmos duas populações diferentes e uma chamamos de tratamento e outra de controle. Porque este caso, como me referi, não é observável, nós recorremos à metodologia diferenças e indiferenças que nos permite obter este efeito diferencial da abertura da mina. Para implementarmos a metodologia de diferenças e indiferenças, temos que verificar duas condições. A primeira é a inexistência de características não observáveis específicas da área e invariáveis no tempo, que poderiam mudar os resultados na área de mineração, e estes se referem simplesmente àquelas variáveis não observáveis que antes mencionei, que controlamos por efeitos fixos do tempo e do distrito. O segundo, e muito importante, é preciso que exista tendência paralela nos indicadores de ambos os grupos antes do tratamento. Se ambos os grupos tiverem indicadores com tendência diferente, então eles serão sistematicamente diferentes e irá ocorrer uma violação do segundo pressuposto, o que nos irá impedir de usar essa metodologia. Para garantirmos que não haja violação desse pressuposto de tendência paralela, nós primeiro identificamos todos os postos administrativos vizinhos de uma capital provincial e denominamos grupo de controle. Isto pode ser visualizado neste mapa, em que aqui na província de Tete, os postos administrativos que consideramos tratamento são aqueles que têm uma mina a funcionar e localizam-se em Tete, enquanto nas outras capitais provinciais ao longo do país, simplesmente coletamos os postos administrativos vizinhos das capitais provinciais para usarmos como grupos de controle, dada a comparabilidade que tem com o grupo de tratamento. Como podem ver aqui no mapa, nada mostra sobre Maputo, cidade de Maputo, província. Isto porque nós excluímos essas duas províncias, porque elas têm características sistematicamente diferentes do resto do país, por serem mais desenvolvidas. Para confirmar a não violação do pressuposto que antes me referi, tendência paralela, nós recorremos a duas formas de análise. Primeiro, ao método gráfico e análise de regressão, e podemos ver, por exemplo, que a tendência do consumo real diário per capita, entre 1998 e 2015, não há violação do pressuposto de tendência paralela, conforme se vê aqui no grupo, aqui no gráfico. Dito isto, passo a apresentar os resultados do nosso estudo. Permitam-me dizer que, em teoria,
nós esperaríamos que o desenvolvimento de uma mina gere emprego e esse emprego aumente os níveis de rendimento ao salário no local. Se isso for verdade, esse rendimento poderá ser gasto no consumo de bens e serviços a nível local e este efeito multiplicador poderá se estender até os mais pobres. O que nós vemos na coluna 1 confirma a teoria que antes me referi e podemos ver que a despesa per capita aumenta tanto na fase de investimento como na fase de produção, o que mostra um efeito positivo da abertura da mina. E para o resto dos indicadores, aqui podemos ver que há uma redução no nível de privação, aqui na coluna 2, privação quer dizer pobreza, e também o gap de privação, verificamos que o coeficiente é negativo, que mostra que há uma redução da distância entre o nível de pobreza que a pessoa está e a linha de pobreza. E também o gap ao quadrado mostra o mesmo efeito, que há uma redução, um efeito positivo em termos de redução do nível de pobreza. Passo agora a mostrar os resultados que têm a ver com o emprego. Como disse antes, o que poderia se esperar é um aumento no nível de emprego, mas também pode acontecer que, por causa do efeito de rendimento muito forte, alguns agregados familiares decidam dispensar parte dos seus membros para retornarem à educação e isso levaria a um efeito de redução no nível de emprego. É o que nós conseguimos ver aqui a nível desta tabela, tanto no período de investimento como de produção, vemos que há uma redução no nível de emprego e este efeito é mais forte para os homens do que para as mulheres e isso pode querer significar que homens mais novos saem do mercado de trabalho e passam às escolas porque eles têm uma percepção diferente sobre os retornos da educação. Olhando para os demais setores, olhando o emprego em termos de setores, podemos ver que o emprego em termos de emprego agrícola reduz na fase de produção e também na fase de investimento há uma redução do emprego no setor público. No setor de construção não vemos nenhum efeito, também no setor manufatureiro não, mas no setor de serviços e minas vemos um efeito positivo e significativo que mostra que, por razões óbvias, porque é uma mina que abriu, o emprego no setor mineiro aumenta e o setor de serviços, que geralmente presta serviços ao setor mineiro, também apresenta um aumento nos níveis de emprego. Olhando agora em termos de gênero, podemos ver que as mulheres conseguem mais postos de trabalho no setor mineiro e também no setor de serviços em comparação com os homens, e isto pode derivar do fato, primeiro, dos homens serem substituídos por homens mais habilitados vindos do estrangeiro, enquanto que as mulheres conseguem melhores postos de trabalho nesse setor, mas podem conseguir esses trabalhos dentro dos escritórios dessas empresas, ou pode derivar do fato das mulheres reportarem que trabalham no setor mineiro ao passo que estão dentro do setor de serviços. Olhando no geral, em torno de todos os tipos de setores de emprego, podemos ver que há uma franca mudança em termos de emprego para os homens comparativamente a mulheres. Olhando por tipo de emprego, podemos ver aqui que os trabalhadores, por conta própria, no geral, não há nenhum efeito, mas o emprego assalariado tem um efeito aqui positivo em relação a todos os outros setores, o que mostra que vai em linha com o resultado que vimos já de aumento de emprego na fase de investimento e produção, no setor de serviços e no setor de minas. Podemos ver que esse efeito é apenas presente nas mulheres e não nos homens, o que uma vez volta a confirmar o que havia mostrado antes. Indo adiante, aqui tentamos mostrar os resultados ou o impacto da mineração naquilo que são infraestruturas ou serviços de saúde. Podemos ver que
a abertura da mina, ele tem o impacto positivo sobre o acesso à eletricidade. Verificamos aqui o aumento naquilo que é acesso à rede elétrica, tanto na fase de investimento como produção. Vemos também que tem um efeito positivo na fase de produção sobre o acesso à água, porque reduz aqui o tempo que as pessoas percorrem até chegar a uma fonte de água para consumir. Por outro lado, verifica-se um efeito negativo da abertura das minas aqui no acesso aos mercados durante a fase de investimento, onde as famílias percorrem maior distância para alcançar o mercado, e isto mostra o efeito do reassentamento sobre a população, e esses resultados têm consonância com um estudo feito que mostrava que as populações, durante esta fase, foram afastadas do mercado, e porque este é um lugar fixo, eles terão que percorrer sempre a maior distância para o alcançar. Em termos de saúde, podemos ver que aqui nesta coluna total, que durante a fase de investimento, a chance de alguém ter ficado doente aumentou, e a chance de ter procurado serviço de saúde também aumentou. Isto mostra um efeito negativo da abertura da mina, porque, como dissemos antes, em termos do ponto de vista teórico, a abertura da mina pode impactar as pessoas em termos de poluição ambiental e pode aumentar as chances de as pessoas ficarem doentes, e é isso que vemos na fase de investimento. Felizmente, esse efeito não é visto na fase de produção, tanto a chance de alguém ficar doente como a chance de alguém ter procurado serviço de saúde. E isso pode ser explicado de várias formas. Primeiro, pode acontecer que as pessoas realmente fiquem doentes, mas elas têm mais acesso à saúde, por isso reportaram que não estavam doentes. Por fim, aqui embaixo temos dois coeficientes que têm a ver com educação. Primeiro é absentismo das crianças e depois ensino primário. Por absentismo de crianças, queremos aqui nós identificar se uma criança em idade escolar está a frequentar o ensino ou não, e podemos ver que tanto na fase de investimento como de produção não conseguimos encontrar nenhum efeito, mas em termos de ensino primário concluído, podemos ver que durante a fase de produção há um efeito positivo, tanto para homens quanto para mulheres, e verifica-se aqui que a chance de alguém ter concluído o ensino primário durante a fase de produção aumentou, o que mostra um efeito positivo neste setor provocado pela mina. Bom, até aqui eu apresentei resultados que têm a ver com o efeito total da mina na província ou em Tete, um dos postos administrativos que tem mineração. Esse efeito pode então ser dividido num efeito direto e um efeito fiscal. Como aqui nesta regressão tentamos fazer essa análise, e primeiro deixem lembrar que em 2014 o governo de Moçambique comprometeu-se em passar, a partir de 2015, dar parte dos rendimentos ganhos por via de impostos à população, à comunidade local onde há as minas. Então, este efeito pode ser analisado aqui, e para tal usamos IOF 2014-15. Este IOF é especial porque ele é um estudo em painel e seguiu as pessoas ao longo do tempo. Significa que aqui nós estamos a observar o mesmo indivíduo em 2014 e em 2015. Se o indivíduo tiver sofrido algum efeito fiscal, o que nós vamos ver é aqui na última coluna, nós veremos um salto em termos de coeficientes, estatísticos. E podemos ver que, comparativamente, para todos os coeficientes, esse efeito não se verifica. Por exemplo, este coeficiente em 2014 é maior, em 2015 é maior,
E situação similar se vê para o resto dos coeficientes, o que significa que aqui não vemos o efeito fiscal tanto para o consumo, tanto para a pobreza, como para os serviços públicos. O que poderia explicar este fato é que, primeiro, não houve tempo suficiente para este efeito ser sentido na economia, porque a lei foi aprovada em 2014 e começou a funcionar em 2015, o que significa que precisaremos de mais tempo para ver esse efeito, pelo menos no longo prazo. Segundo, este efeito pode decorrer do fato de que o governo ou aplica este dinheiro a nível da comunidade. A comunidade é um nível inferior em termos administrativos em relação ao posto administrativo, o que significa que nós estamos a observar uma parte da população maior, enquanto que o efeito vai a uma população mais pequena, e isso pode levar com que esse efeito não seja visível ou seja diluído pelo fato de deixarmos analisar uma proporção maior, que deriva mesmo pelo fato dos dados. E terceiro, pode ser também o fato de que a corrupção, nesse caso, tenha se instalado de tal forma que este dinheiro não chegue à comunidade. Para terminar, nós também fizemos algumas verificações no estudo para verificarmos se a nossa análise é robusta ou não. Fizemos uma análise primeiro de sensibilidade do grupo de controle, porque pode ser argumentado que os desenvolvimentos que aconteceram em Etete em termos de instalação da mina tenham se espalhado para outras províncias, e assim excluímos sequencialmente os diferentes postos administrativos na nossa análise para ver o efeito. Também pode ser argumentado que o desenvolvimento da mina incluiu o desenvolvimento da linha da Sana, como se sabe, e isso pode ter gerado externalidades positivas, por exemplo, para os postos administrativos adjacentes à cidade da Beira. E então nós excluímos a cidade da Beira como grupo de controle para podermos ver qual que efeito isso tem. O que nós encontramos em termos de regressão, embora não vou mostrar aqui, é que os nossos coeficientes que apresentei antes são estáveis e não mudam mesmo com essas alterações que nós fizemos. A segunda preocupação que nós tivemos é em relação aos efeitos fixos, e nós mudamos o nível de efeitos fixos para ver se há mudanças nos coeficientes ou não. No estudo, nós usamos efeitos fixos nível de distrito, mas esses podem esconder alguma heterogeneidade a nível do posto administrativo, portanto, nós usamos efeitos fixos a nível do posto administrativo, e o que encontramos é que os nossos coeficientes também são estáveis a essa mudança. Portanto, nós concluímos que os resultados que nós encontramos positivos são semelhantes aos estudos que nos antecedem, e estes foram feitos em relação a Minas do Ouro e nós em relação a carvão em Moçambique. Segundo, é que a mobilidade do emprego é mais dominante para as mulheres, e as mulheres têm conseguido empregos no setor de mineração, enquanto que os homens não conseguem empregos, e esses empregos podem ser ocupados por homens ou por mulheres. Terceiro, é que há uma indicação de efeito negativo no acesso aos mercados durante o período de reassentamento, conforme mostrei antes, mas também há algumas limitações importantes que é preciso referenciar que o nosso estudo tem. Primeiro é que nós não podemos seguir os indivíduos ao longo do tempo, portanto, nós não podemos controlar o efeito da migração no nosso estudo. Isto porque as pessoas podem ter saído de uma província para Tete, ou de Tete, depois dos postos administrativos para os postos administrativos de mineração, e isso pode ter afetado os estudos, mas infelizmente não podemos controlar. E sobre o efeito fiscal, nós esperamos que o próximo IOF 2018-2019, 2019-2020,
possa nos permitir avaliar o impacto de longo prazo dos efeitos fiscais. Dito isto, muito obrigado pela vossa atenção. Dizer que os comentários são muito bem-vindos, esperamos receber tanto por e-mail ou aqui no chat da apresentação. Obrigado.